Senhora Presidente em exercício, senhores vereadores, caras e caros deputados. Há 49 anos, Lisboa foi palco de um dos mais importantes acontecimentos da história contemporânea do nosso país. Há 49 anos, jovens capitães das Forças Armadas derrubaram uma ditadura que há mais de 4 décadas governava Portugal. Há 49 anos, a liberdade voltou a fazer parte da vida dos portugueses e o caminho da democracia que fora interrompido foi retomado. Hoje, como há 49 anos atrás, temos a consciência de que a democracia não é um dado adquirido, mas sim uma conquista, pela qual temos de lutar todos os dias contra vários desafios e ameaças. A ameaça do extremismo, seja ele de esquerda ou de direita. A ameaça do populismo mais subtil ou mais agressivo. Do populismo subtil, daqueles que, tentando agradar a tudo e a todos, não têm posição firme e definida. Que de forma velada preferem governar apenas para alguns e, quando confrontados com obstáculos, culpam os outros pela sua inação em vez de colocarem a sua energia na procura de soluções. Do populismo mais agressivo, que demagogicamente diz que os políticos querem a tacho, que são todos iguais, que diz não acreditem nos políticos, não acreditem nos partidos, não acreditem na democracia. Este é o discurso do populista. O populista que é contra o sistema, que surge como uma figura messiânica, o único que acha que sabe o que verdadeiramente as pessoas precisam, mas não apresenta propostas ou caminhos pensados e trabalhados, apenas respostas simplistas e redutoras. O populismo destrói o espírito de Abril. O populista de hoje é o ditador que amanhã terá de ser derrubado através de uma revolução. Os erros que têm sido cometidos pelos regimes democráticos, um pouco por todo o mundo, têm criado as condições perfeitas para que o populismo avance. O populista marginaliza os políticos que se desgastam no exercício do poder. Ali chegado ao poder, rapidamente desconsidera as virtudes do partidarismo e, de forma implícita, da própria democracia. Para o populismo, as razões de culpa são simples, de fácil resolução e estão à vista de todos. A culpa é sempre de uma minoria étnica ou religiosa, de um imigrante, de um funcionário público, de alguém que se recusa a justificar as culpas do mundo com argumentos demagógicos. A culpa é sempre de todos, menos do próprio populista. O populista é bem falante. Estudou horas a fio a retórica e a forma como se dirige às massas. Afirma-se carismático, mas esse carisma é apenas uma palavra para disfarçar mal a arrogância, o autoritarismo e muitas vezes a ignorância. Não se iludam. É possível a convivência entre o populismo e a democracia, mas rapidamente o populismo torna-se um parasita mortal da própria democracia. Cabe-nos a nós apontar o dedo e denunciar perante o povo sempre que o oportunismo do populista queira criar raízes. Caras e caros deputados, quis começar desta forma porque, embora hoje estejamos aqui para comemorar, nunca nos podemos esquecer o quanto eram escuras as madrugadas antes de abril de 1974. E que essas madrugadas escuras, tristes, onde mães choravam filhos perdidos numa guerra estúpida ou encarcerados num qualquer tarrafal, tiveram o seu começo quando os homens bons nada fizeram. Quando surgiu uma figura que muitos consideraram providencial, fora dos partidos, e com um discurso populista chegou ao poder. Uma das melhores formas de evitar cometer erros do passado é ter memória, seja memória individual ou coletiva. Assinalamos e celebramos este ano o 49º aniversário da Revolução dos Cravos e mais do que nunca há que apoiar, estar presente e passar às gerações que aí vêm a importância do 25 de Abril e a importância de o assinalar com o mesmo entusiasmo e alegria ano após ano. Se as novas gerações não tiverem real noção da importância para o seu próprio presente do quanto significou a Revolução dos Cravos, um dia, Abril, será apenas uma página na história e até esta poderá ser sujeita ao revisionismo por parte de quem nunca conviveu com o fim de um regime ditatorial. Haja memória, nas palavras de Diário dos Santos, memória para o futuro e para que nunca mais nos curvemos às armas da repressão, porque somos a força que temos a pulsar no coração. Que a memória de Abril se eternize. Não por um passe de mágica, mas porque nós, e por aqueles como nós, e sobretudo por aqueles que nos antecederam em termos geracionais, não deixaremos que a memória se desvaneça. Bem sei que não vivemos num país perfeito. Aos problemas que o 25 de Abril veio dar soluções, passadas que estão mais de 4 décadas, existem desafios que permanecem, entre eles a habitação e a violência doméstica. O aumento do custo de vida, a pandemia, o pós-pandemia, a guerra na Europa, tudo tem contribuído para o agravar do problema da habitação e temos de encontrar soluções eficazes para esta questão.
São várias as razões que estão na origem da falta de habitação. O peso do alojamento local, o regime de isenção fiscal para residentes não habituais, o crescimento dos nómadas digitais, a insuficiente construção pública e privada de habitações a custo acessível, um regime fiscal pouco atrativo para o arrendamento e uma justiça célere que o proteja. O combate à falta de habitação tem que ser feito por todos. É um problema que não deve ter ideologias nem partidos. Precisa, sim, de um entendimento amplo e de soluções. Todas as propostas devem ser bem-vindas. Todas as propostas devem ser equacionadas para garantir aquilo que é um direito humano e universal, uma habitação condigna, um lugar onde seja possível viver em segurança, em paz e com dignidade. Em 2023, importa também falar da problemática da violência doméstica. Não há uma tipologia de vítima de violência doméstica. As vítimas podem ser ricas ou pobres, de qualquer idade, sexo, religião, cultura, grupo étnico, orientação sexual, formação ou estado civil. O tipo de violência é tão variado como são os seus agressores e as suas vítimas. Violência física, sexual, psicológica ou económica. Celebrar Abril em 2023 é ser absolutamente intransigente contra a violência doméstica. Sejam as vítimas mulheres, homens, crianças, idosos ou por terem uma orientação sexual diferente daquela que é dita como normal. É imperativo erradicar a tolerância social às várias manifestações da violência doméstica. Defender a democracia é defender os serviços públicos para todos. Da democracia nasceu o Serviço Nacional de Saúde, o acesso universal à educação e à proteção social. Temos por isso a enorme responsabilidade e a necessidade absoluta de valorizar a coisa pública como uma herança de Abril. Lisboa tem memória e terá memória. A memória da Revolução, das primeiras eleições livres, da Constituição Portuguesa. Lisboa tem memória perpetuada pelas ruas da cidade e tem gratidão por sermos um povo livre, por um movimento das Forças Armadas, os capitães de Abril, terem levado à letra a trova do vento que passa, pois mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz não. No velho Arco de São Bento, entretanto recolocado na Praça de Espanha, está imortalizada a frase de Salgueiro Maia, de que o 25 de Abril criou a surpresa de ser possível o impossível. É assim que mantemos viva a memória daquela revolução que deu a oportunidade de sermos donos do nosso próprio destino e de podermos construir um futuro coletivo onde se passou a respeitar a diversidade de opiniões, de ideias, de crenças e convicções. A nossa democracia é madura, mas tem muitos desafios pela frente. A nossa democracia é madura, mas tem de ser construída de forma permanente. A nossa democracia é madura, mas tem que ser defendida todos os dias. E cabe-nos a nós, cidadãos livres, não descurar esta missão. O 25 de Abril foi apenas o início de um longo caminho rumo ao desenvolvimento e à igualdade de direitos. O 25 de Abril foi o início de uma sociedade mais solidária que tem como pilares a liberdade e a democracia. Perante novos desafios, há que refletir sobre novas respostas e cumpre-se o exercício de reflexão sobre a procura de novas formas de aproximação entre eleitores e eleitos. A solução não passa pelos populismos ou pelos movimentos antidemocráticos. A solução não passa por legitimar a direita extremista, racista e xenófoba, não excluindo de hipotéticos cenários de governação de autarquias e governos. A solução não passa por cruzar os braços e nada fazer. Se engane quem acha que o 25 de Abril é um dia encerrado em si próprio. A democracia não é um dado adquirido. Temos que lutar por ela todos os dias e sermos intransigentes na sua defesa. Quem adormece em democracia, acorda em ditadura. Caras e caros deputados, o 25 de Abril de 1974 é de todos e não pertence a ninguém em específico. Reduzir o 25 de Abril a um determinado partido ou ideologia é um ataque ao espírito de Abril. O 25 de Abril é património da história dos portugueses, daquelas páginas da história que devemos sempre olhar com orgulho. E permitam-me que vos lembre as palavras do capitão de Abril, António Marcos Júnior, que sintetizam a essência da Revolução dos Cravos. Nunca houve uma revolução tão bela, tão generosa e tão fraterna como a do 25 de Abril. Hoje, como ontem, o 25 de Abril é sobretudo amanhã. E o amanhã figurado que aconteceu há 2 dias é dia de festa. O amanhã é o dia de celebrarmos pela 49ª vez a renovação num Portugal melhor para todos e para aqueles que ainda estarão para vir. O amanhã foi dia de sair à rua e de cravo ao peito gritarmos que somos um povo que cerra fileiras, que parte à conquista do pão e da paz, que somos livres e não voltaremos atrás. Viva a liberdade, viva Abril!